Eu gostaria de tratar, e se o PowerPoint pudesse ser colocado ali, sobre o nosso preparo para a segunda vinda. Em realidade, é importante conhecermos o final, aliás, a trajetória da história do mundo, o que passou e o que vem pela frente, para termos uma ideia. Porque quem não tem uma ideia para onde vai, não sabe nem o rumo que deve seguir para chegar lá. Então, isso é muito importante para nós. E eu gostaria de começar a nossa reflexão nesse momento com duas perguntas, e se puderem ser projetadas, seria bom. Mas, enquanto isso não acontece, a primeira delas: você já pensou alguma vez o que significa ser salvo? Lógico, ser salvo, você podia dizer, significa não se perder. Mas é muito mais do que isso. Se você der uma olhada no que a Bíblia diz e no que Ellen White acrescenta, você vai ver que vai ser um privilégio inigualável. Nós temos amigos nesse mundo, pessoas espalhadas por diferentes lugares, que a gente nunca mais talvez venha a encontrar. Pelo menos na época que eu era professor aqui, eu sempre falava para os alunos ali que a formatura, para mim, é um momento inigualável, por uma razão. Talvez seja o único momento em que todos os colegas se encontram na história desse mundo. Alguns vão numa direção, outras noutra e não se encontram mais. E que maravilha será estarmos juntos e podermos usufruir das bênçãos as bênçãos da salvação. É algo que não há como se descrever. O que significa estar na presença de Deus? Louvar o Espírito Santo, adorar o Espírito Santo e a Cristo, que deu a sua vida por nós. Dialogarmos, a senhora White diz bem claramente no livro Educação, página 305, que alegria será conversar com o nosso anjo da guarda. E ele vai nos explicar muitas coisas na vida que a gente não teve uma noção do que isso seria. Mas você já pensou, por outro lado, o que significa se perder? Ou seja, não ser salvo? Algumas pessoas têm uma noção muito tênue disso. Não ser salvo significa realmente perder todo o privilégio que os remidos terão de uma vida eterna. Agora, se você fizesse essa pergunta, o que significa não ser salvo, para o próprio Cristo, ele diria, seria viver uma vida ou ter momentos de choro e ranger de dentes. Você lembra aquela parábola onde Jesus diz aquele que estava sem veste nupcial? Ele foi lançado para fora e o que aconteceu com ele? Nós não gostamos de pensar nesse lado negativo, porque ele nos assusta. Mas não ser salvo significa, pelo menos, ter que passar alguns momentos com os piores indivíduos dessa história da Terra e com as hostes demoníacas antes da final destruição. Você imagina? Quando a gente entra em determinadas favelas, às vezes a gente se assusta do que pode ver ali. Imagina isso, ter que conviver numa situação como essa. Agora, mais do que isso, a senhora White é bem clara em dizer que a morte, o sofrimento de Cristo no Getsemane e a morte de Cristo são vicárias, em lugar de quem for salvo. Mas ela diz também que quem não for salvo tem que olhar para o sofrimento do Getsemane e da cruz como sendo o que passarão os ímpios que não forem salvos. E que coisa triste vai ser dizer, puxa, eu podia, quem sabe, ter saído dessa situação e não saí. Agora, não é sem motivo que Romanos capítulo 13, verso 11 a 14,
E eu estou usando a nova versão transformadora, com uma linguagem um pouquinho diferente, mas eu creio que é muito interessante para nós. E eu creio que esse é o apelo que o apóstolo Paulo teria para nós aqui, se ele estivesse diante de vocês ou aqui presente falando. Veja o que ele diz: tudo isto é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disto, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Dá a impressão que Paulo está lendo a radiografia, ou fazendo uma radiografia da nossa própria geração. Em realidade, o século XX entrou para a história como um século realmente onde o sexo foi exagerado em todas as suas formas, e também nós estamos caminhando na direção forte do misticismo. Mas Paulo tem um conselho bem pertinente. E se você for ver no outro capítulo de Romanos, ele diz: não se amoldem à cultura de sua época, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Esse conselho eu acho que é muito pertinente para nós. Agora tem um detalhe que pode parecer muito simples. Eu estava uma vez na Europa e com o doutor Richard Lehmann, a gente estava numa caminhada e ele disse uma coisa que para mim foi significativo, pode ser óbvio para vocês, mas ele disse: nós não devemos nos preparar para a segunda vinda. Isso pode parecer estranho. Ele disse: nós devemos estar preparados. Porque se a gente simplesmente pensa em preparar, a gente vai sempre postergando a coisa. E quem sabe amanhã, depois, futuramente. E nós somos mestres em procrastinação, deixar para frente as coisas. Nós não devemos apenas nos preparar, lógico que devemos nos preparar, mas devemos mais do que isso, estar preparados. Agora, o que significa isso? Viver à luz da eternidade, relacionado com Cristo, comprometido com sua palavra. E um exemplo dos primórdios da nossa história foi um indivíduo chamado Guilherme Miller. Eu me impressiono muito com Guilherme Miller, o indivíduo que realmente foi o mensageiro de Deus, que deu origem ao movimento millerita como nós o conhecemos. E tem uma carta dele que ele escreveu após o desapontamento. Não se esqueçam que o desapontamento foi algo terrível, ao ponto de os pioneiros dizerem que só entende o desapontamento quem por ele passou. Porque as pessoas tiravam tudo que é tipo de... faziam tudo que é tipo de deboche, ironia dos desapontados milleritas. E responsabilizavam a Guilherme Miller pelo desapontamento. Até tem uma tese de doutorado só sobre as críticas ao millerismo por parte dos batistas do sul, dos Estados Unidos. Mas veja qual foi a atitude dele. Essa carta para mim é muito tocante. Ele escreveu a carta em novembro de 1844, pouco depois do desapontamento, e foi publicada no dia 5 de dezembro no Midnight Cry, que era um periódico millerita.
Tenho esperado e aguardado a bendita esperança, na expectativa da concretização das coisas gloriosas que Deus falou de Sião. Sim, e embora tenha sido 2 vezes desapontado, 2 vezes porque, lembra, ele nunca marcou um dia para a segunda vinda, mas um período, o ano religioso judaico de 1843, e ele cria que isso terminaria no equinócio ou seja, em março de 1844. Jesus não veio, ele foi desapontado, e depois 22 de outubro, outra vez. E ele diz aqui, Deus tem estado comigo em espírito. Aliás, um pouco em cima, sim. E embora tenha sido 2 vezes desapontado, ainda não estou oprimido e desanimado. Deus tem estado comigo em espírito e me tem confortado. Tenho agora muito mais evidência de que creio na palavra de Deus. E embora cercado de inimigos e escarnecedores, minha mente está perfeitamente calma. E minha esperança na vinda de Cristo está tão firme como sempre. Irmãos, permanecei firmes. A ninguém permitais que tome vossa coroa. Tenho fixado minha mente sobre outro tempo, e aqui quero ficar até que Deus me conceda mais luz. E esse tempo é hoje, 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 até que Ele venha e eu veja aquele por quem minha alma anela. Ele terminou sua vida cego e faleceu no ano de 1849. Sua sepultura pode ser visitada e a senhora White diz que anjos guardam aquela sepultura até a manhã da ressurreição. É uma emoção. Mas veja, em vez de desanimar, ele fixou em outro tempo. Até tem um hino que eu acho muito bonito. Foi composto em inglês, está disponível em espanhol, e eu creio que em português também foi traduzido, que diz: eu coloquei minha mente em outro tempo, e esse é hoje, hoje e hoje. Em dezembro daquele ano, ele escreveu uma outra carta para o seu amigo Josué Himes, onde ele diz: eu temo que essa carta nunca chegue ao destino e Jesus venha antes disso. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que devo me manter ocupado até que Ele venha. Essa é a atitude dos verdadeiros discípulos, dos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo. Agora, se você me perguntar por que eu creio que a vinda de Cristo não está tão distante para o mundo em si, não é por um fato isolado que ocorre aqui, outro ali, e tem gente que é mestre nesse sentido. Eu lembro quando eu era pequeno, tinha 3 anos mais ou menos, na nossa igreja, lá no interior, no sul do Brasil, o presidente John Kennedy havia sido eleito presidente dos Estados Unidos. E então algumas pessoas disseram: agora é o fim, o primeiro presidente americano católico. Isso ocorreu em 1961. Alguns de vocês nem nascidos eram. Quanto tempo passou e Jesus não veio? Eu creio que não são fatos isolados aqui e ali, mas sim a configuração global do mundo aponta para essa direção, para um caminho irreversível. Agora, esse momento seria um momento de preocupação? Sabe que quando ocorreu a Guerra do Golfo, não sei se alguns de vocês lembram lá, dos idos tempos, alguém me aconselhou lá na Andrews até dizendo: olha, agora você tem que estocar o máximo possível de alimento não perecível, porque logo nós não podemos comprar nem vender. Interessante. Isso foi há muito tempo. E nós estamos comprando e vendendo normalmente. Cuidado.
Eu creio que nós devemos nos preparar espiritualmente, mas por acaso a promessa que nós temos não é de que o nosso pão e a nossa água serão garantidos? O mesmo Deus que cuidou de Elias, naquele momento tenebroso lá no reinado de Acabe e Jezabel, eu creio que pode cuidar de nós também. O que faz a diferença, esse momento não é um momento de preocupação, mas de preparação e de estar preparados. E eu creio que um dos textos que se você não tem, eu até lhe aconselharia tirar uma foto desse texto e guardar, e quem sabe enviar para alguns amigos que têm essa síndrome apocalíptica ou sofrem da febre apocalíptica. Eu creio que, embora Ellen White nos admoeste de maneira muito dramática a nos prepararmos, mas se você está com Cristo, você não precisa temer. Aconteça o que acontecer, eu estou nas mãos dele. E veja o que Ellen White diz sobre isso. E eu acho que isso deveria ser praticamente o moto da nossa vida, nesses dias finais da história humana. Viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. Não fique pensando, temo não suportar o grande dia de prova. Você deve viver o presente apenas para este dia. O amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé. Hoje você deve crer que Deus lhe abençoa. E ao alcançar a vitória sobre as trevas e a incredulidade, você satisfará os reclamos do Mestre e se tornará uma bênção aos que estão ao seu redor. Afinal de contas, o povo do Advento deve ser um povo de alegria. Lembra que em Lucas capítulo 21, fala de alguns desmaiando de terror, mas ao mesmo tempo, o mesmo texto diz que nós devemos levantar ao alto nossos olhos e rejubilar, porque a nossa salvação está prestes a ocorrer. E ali diz assim, ao começarem estas coisas a acontecer. Olha, isso já vem acontecendo há um bom tempo. Se você não tem essa atitude ainda, é porque você já está atrasado. Aquele texto fala ali de Lucas do tempo e da atitude. O tempo é quando começar, e a atitude é levantar ao alto os nossos olhos e rejubilar. Não se esqueça de uma coisa, a vida é uma questão de prioridades. E a pergunta é, quais são as suas? Eu creio que nós nos preocupamos muito, incluindo eu, com muitas coisas que são secundárias. E nós deveríamos redefinir as nossas prioridades, de tal maneira que vivamos como sendo estrangeiros e peregrinos nessa terra, aguardando a breve concretização da nossa esperança. Devemos voltar a ser o povo da Bíblia. E tem um lado. Que bom que já faz um bom tempo que o cronômetro desligou aqui, então podemos começar a nossa vigília hoje à noite, né? Mas antes de concluirmos, deixa eu só dizer, eu creio que se você quer se preparar realmente para a segunda vinda, você tem que pensar o que vem pela frente. Nosso grande objetivo é um só, prepararmos para a segunda vinda. A senhora White é bem clara sobre a questão da sacudidura. O que vai gerar a sacudidura? Ela também diz claramente os grandes temas que estarão sendo discutidos, entre eles a questão de sábado e domingo, e outra questão é o estado do ser humano na morte, porque até demônios na forma de apóstolos de Cristo vão desconversar o que está na Bíblia.
Então, por que esses temas e outros mais não podem ser estudados e fazer parte de tal maneira que você tenha respostas às grandes inquietações do mundo e não seja enredado pelo que o mundo tem a oferecer nesse sentido? E eu apelaria outra vez, se você já leu, leia outra vez. Se você nunca leu, deveria já ter começado ontem. Mas esses 3 livros podem nos ajudar em nossa caminhada. Se você conhecer o que o grande conflito tem, você não está longe do reino. Eu costumo dizer, como eu já mencionei muitas vezes, que eu vejo o Caminho a Cristo como o livro que converte, o Desejar as Nações como o livro que transforma e o Grande Conflito o livro que convence. Também temos os eventos finais, e se alguém quiser um passo além, você tem também Preparação para a Crise Final, que é uma compilação de Ellen White com alguns comentários antes de termos o eventos finais. E eu concluiria com essa citação que muitas vezes eu usei e talvez continuarei usando, que eu acho que é muito importante. O céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Você pode conseguir títulos, você pode conseguir posições, pode viajar o mundo, ter muitos amigos, ter bens, ter tudo. Tudo isso passará. O que vai permanecer é aqueles que estão alicerçados em Deus e sua palavra. E que Deus ajude que você tenha um plano daqui para frente para conseguirmos, quem sabe, mudar o capítulo da nossa vida e começarmos uma nova trajetória, tendo em mente que nós temos um céu a ganhar e uma destruição final a evitar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e caminhemos juntos. Eu não sei se tem... Ok, vamos nos colocar em pé para uma oração. Eterno Pai que estás nos céus, nos agradecemos por esse sábado que tivemos, pelas bênçãos que nos concedeste e também pelo privilégio de estarmos juntos refletindo em Tua Palavra. Nesse momento gostaríamos de dedicar nossa vida a Ti e que possamos fazer um plano pessoal de redefinirmos nossas prioridades e que essa semana que está à nossa frente também seja ricamente abençoada e protegida por Ti. Despeça-nos com a Tua bênção, a companhia dos Teus santos anjos e com o Teu Santo Espírito impressionando a nossa mente a cada instante, é nossa oração em nome de Jesus. Amém.